Então, pessoal, bora para a parte 3 da aula. A parte 2 a gente encerrou falando sobre favelização, sobre os demais problemas causados pela urbanização no Brasil. A parte 3 a gente vai começar com a mesma temática. Então, bora para a aula. E a questão da violência também que podemos citar pelo fato de da pessoa sair da sua cidade, né, e ir em busca de um lugar melhor e por não ter condições ou não encontrar recursos acaba vivendo à margem, né? Aí, né, acontece dela se Entrar pro envolver crime, tráfico. em isso exatamente. Então são questões que precisam ser revistas, né? E aí a gente vai falar sobre as causas da favelização, né? E as principais delas é o problema socioeconômico, né? Ou seja, é causado por desemprego, em alguns lugares pelas guerras, desastres naturais e falta do planejamento urbano. E esse processo de favelização ele não ocorre pelo crescimento da população, mas sim do crescimento desordenado das cidades, pois não são capazes de comportar todos os seus habitantes. Em, As cida- migrações. em cidades muito desenvolvidas, cidades que são planejadas, elas conseguem comportar um crescimento populacional. Então, a população crescer não é o problema. O problema é a população crescer e não ter a cidade planejada para poder comportar esse pessoal. E isso que vai gerar a favelização. As migrações, elas também são causas da favelização, né? Já que as pessoas migram para outras cidades à procura de emprego e estabilidade. Não conseguindo espaço para moradia, acabam por ocupar os arredores das cidades, onde a infraestrutura é mais precária. Sendo assim, a urbanização e a industrialização são causadoras do êxodo rural. E a gente já tinha enfatizado isso, né? Essa questão do êxodo rural. E outra coisa também que é interessante, né? Que nem a favelização, né? Em BH, por exemplo, existem vários aglomerados e alguns desses aglomerados, não sei se a gente pode dizer que a maioria, são derivados de invasões, né? Então, assim, dentro dessas invasões tem muita história por trás disso, né? Então, outro dia eu estava lendo um artigo sobre a, o desenvolvimento do aglomerado, acho que é Cabana do Pai Tomás. E a gente olhando no mapa, há uns anos atrás era considerado a maior favela, o maior número de habitantes dentro de um número, como é que fala? Metro quadrado. Aí eu tava vendo o desenrolar da história, sabe? Então, assim, tem uma quantidade maior de pessoas em um lugar menor que pudesse caber essas pessoas ali, né? A densidade populacional de lá é muito alta. É muita gente para Isso, pouco espaço. isso. E aí diz que lá cada habitante ocupa normalmente o espaço de um carro. E aí, assim, né? Ou seja, tem muita gente morando naquele espaço ali que, na verdade, não caberia todo mundo, né? E é uma região central ali de BH, que me fugiu agora o nome. E aí a gente pensa, né? Porque como foi uma ocupação, as pessoas elas foram ficando, né? É próximo do centro de BH ali, nos arredores de um grande bairro lá, que também me fugiu o nome, mas assim, ele foi ocupado por essas pessoas que provavelmente, né, foram atrás de emprego, de renda, e elas não conseguiam arrumar um lugar para se estabelecer. Só que tomou uma proporção muito grande, justamente porque não teve planejamento urbano para comportar todas essas pessoas, né? E aí virou uma favela, né? Enorme, um aglomerado, né? Enorme. E aí também, com tudo isso que os meninos falaram, tem também a cultura específica daquele lugar, né? Porque acaba o lugar sendo tão grande que os moradores ali, eles mesmos vão criando a sua própria identidade, né? É bem interessante esses casos. De novo, a gente viu que a causa da favelização ela não é o crescimento da população, mas sim a falta de planejamento. Se a gente pegar, por exemplo, de Tóquio, a maior cidade do mundo, a densidade populacional lá é extremamente alta. Só que como que no Japão eles resolveram isso? Com o crescimento vertical, prédios, ou seja,
Em um espaço pequeno, você consegue acomodar muitas e muitas pessoas. Então, o meio urbano lá funciona sem problemas. Agora, se a gente pensa, por exemplo, na Cabana do Pai Tomás, que foi uma aglomeração a princípio irregular, qual organização tem isso? Será que o pessoal lá está vivendo em prédios de 20, 30 andares, ou eles estão morando em barracos, muito, muito juntos, sem espaço para carro, sem espaço para pedestre, sem desenvolvimento para saneamento básico, para esgoto, água e tudo mais? Então, não é que é impossível ter muita gente morando em pouco espaço. O problema é quando isso acontece sem planejamento adequado, que é justamente uma das causas da favelização. Então a gente viu as causas, mas a favelização ela é caracterizada por acontecer de maneira mais forte nas grandes cidades. Mas claro, pode acontecer em cidades pequenas também. De novo, a falta de planejamento ela é extremamente importante para o surgimento da favelização, justamente onde surgem os barracos, e são lugares muito precários, que faltam muitas vezes o saneamento básico, água, luz, esgoto, justamente por essa falta de planejamento. Então, se você não tem uma estrutura adequada para acomodar tanta gente, esse pessoal não tem opção, eles não vão dormir na rua, eles não vão voltar de onde eles vieram, eles vão se virar, eles vão dar o jeitinho deles para poder acomodar suas famílias, mesmo que não sejam nas melhores qualidades. Então, a falta de políticas públicas ela reflete no abandono dessas comunidades e no abandono por parte do governo. Então, se a prefeitura não está ligando para lá, abre espaço para violência, para o crime, para o tráfico. Por isso a gente vê muitas vezes nas favelas do Rio, o pessoal fala que tem dono, tem certas facções, certos criminosos que são donos da favela e eles tomam essa função administrativa. Então eles fazem obras públicas, eles constroem pontes, constroem praças, piscinas públicas. Então se você tem esse abandono por parte do Estado dessas aglomerações, isso vai abrir espaço para o crime organizado, o que vai refletir na violência, de novo, na falta de qualidade de vida desse pessoal. Favelização no Brasil. As primeiras favelas brasileiras surgiram no século XIX, após a abolição da escravatura, de forma que os escravos foram segregados da população branca, os quais permaneceram em zonas de risco, ou seja, aos morros, córregos, etc. Tá vendo? Isso aconteceu no passado e acontece hoje em dia toda essa... todo esse acontecimento. O problema se arrasta, né? Não é uma questão recente, é uma questão histórica. E a gente tem reflexos disso até hoje em dia. Se a gente olhar, as favelas surgiram com os escravos que foram libertados, mas eles não tinham reconhecimento na sociedade. Então, se a gente olhar isso hoje, 200 anos depois, a maior parte da população das favelas, será que ela é branca ou ela é negra? É um caso a se pensar, né? Vamos deixar os alunos pensarem um pouquinho. O termo favela surge no contexto de Guerra de Canudos, 1896 a 1897, para se referir ao arraial de Belo Monte que existia no morro da favela. Então o termo favela ele vem de um lugar físico, um lugar que tinha esse nome de Morro da Favela. E de novo, morro. As favelas, a gente consegue encontrar várias, principalmente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. São ocupações feitas em morros, em lugares com relevo bem íngreme, o que por si só vai gerar problemas. A gente vê sempre na época de chuva, deslizamentos, além das enchentes, claro, mas os deslizamentos de terra, a gente vê muito em Teresópolis, na cidade do Rio mesmo, são consequência dessa ocupação desordenada, desorganizada nas favelas. E não somente isso também, Lucas, que dá para observar que, igual essas questões de construção, vamos falar construção de favelas, as pessoas sempre procuram lugares abandonados, de risco, igual além dos morros, né, que acontece o deslizamento e acaba sendo muito perigoso. Eles constroem também perto de rios, entendeu? O que acontece, as enchentes também, um ato muito perigoso. Então, esse processo, quando a gente fala termo favela, acaba que soa até mal, né? Ao conversar com uma pessoa, fala, onde você mora? Eu moro na favela. Então, assim, trata-se de
de ser pesado, né? Um termo pesado e assim, é muito difícil também, entendeu? Pelo fato da vivência deles. Eu moro na favela, e aí? Como que é? Mas é legal Entendeu? também, porque a gente viu que nesses lugares a gente tem uma formação de cultura própria. Então, principalmente de uns 10 anos pra cá, a gente está tendo uma valorização do termo favela. Ele está deixando de ser algo pejorativo. Na música, no funk, no rap, a gente vê muito disso. O pessoal, Uhum. principalmente os jovens, eles estão tendo orgulho de falar que eles vieram da favela. Sim, mas Então, assim, antigamente, se fosse olhar, sim, não tinha, entendeu? Agora, hoje em dia, atuando, igual, já não tá, sei se eles curtem já tá Racionais, entendeu? Tanto é que Ah, eu tem adoro. Racionais, eu também gosto bastante, então citei o Racionais, que tipo assim, as músicas deles são tratadas assim, eu saí da favela, então tipo, Sim, com a orgulho. representatividade, entendeu? O crescimento, tanto é que esses MC, tudo começou dali. Sim. Entendeu? Da favela, vamos usar, né, o termo favela. Tipo assim, eu cresci no meu lar, entendeu? E hoje eu estou aqui graças àquela vivência. É muito interessante essa questão, sabe? Não, e a gente vê essa segregação, né? Então, desde a época porque assim, na época, né, da abolição da escravatura, os escravos eles eram excluídos da sociedade. Então, eles eram tratados como objeto ali, né? Então, assim, para onde que iam, né? Porque muito se questiona essa questão de os escravos agora não vai existir mais escravo, nós vamos abolir a escravidão. Não é E só para uma onde lei assinada que ia resolver a situação. isso, para onde que iam essas pessoas, né? Porque são pessoas. E aí, como o Lucas também enfatizou aí, e é bem bacana, né? A maioria das pessoas que moram na favela são são que pessoas, né? Os A descendentes história desses delas. escravos, né? Isso. Por mais que, por mais que já tenha passado mais de 200 anos. E tem aquela cultura, né? Hoje em dia, que nem vocês falaram aí, e assim, o rap, por exemplo, que a Ju já citou, vamos continuar no rap aí. Ele é um tipo de música que, além de tudo, ele expressa a vivência da pessoa ali. Então, assim, mostra muitas das vezes que eles aprenderam, sofreram, morreram e estão sobrevivendo, né? Estão lutando uns aos outros, apesar do crime, porque em todo lugar tem, né? Mas apesar da marginalidade, né, dos crimes e todas essas coisas ruins que são faladas da favela, há esse lado positivo também, que é a cultura, né, o rap, que tem umas letras que a pessoa pode não gostar do ritmo, mas se você parar para ler um rap, é uma coisa bem profunda, né, que expressa aquela história daquele lugar ali, e hoje em dia eles têm orgulho. A gente vê muito artistas famosos aí que vieram da favela e permanecem na favela, né? Ajudando a melhorar projetos sociais também. São muitos projetos sociais feitos na favela, né? Tanto música, arte, vários tipos de projeto. Então, é uma coisa bem legal, assim, que dá para a gente refletir um pouco melhor, né? Que não existe as políticas públicas vindo do governo, né? Do governo mesmo. Eles mesmos são as políticas públicas dele, né? Eles dão um jeito de sobreviver naquele meio ali. É bem interessante mesmo. Então, novamente, a maioria das favelas brasileiras, elas acontecem em decorrência da industrialização que a gente teve lá em 1930. Então, a modernização dos latifúndios, ou seja, o surgimento do agronegócio, a mecanização da mão de obra agrícola. Então, a gente não precisava de muita gente trabalhando nos campos para colher, para plantar. Isso já surgiram máquinas para isso. Então, esse pessoal ele se viu forçado a buscar a se mudar para cidades para tentar algum trabalho na indústria. E claro, muitas vezes esse pessoal não consegue um emprego digno, não consegue uma renda boa. Então eles se viram forçados a ir morar nas favelas, e morar em condições muitas vezes precárias e tudo mais. Então, de acordo com o IBGE, se a gente for pensar em números, o Brasil tem 6.330 favelas. É muito, muito grande. Sendo que 6% da população brasileira está morando em moradias irregulares. 6% de 220 milhões é muita pessoa para estar morando em um lugar sem condição digna de vida, não é?
E da mesma forma, esse processo ele é muito comum em grandes centros. Então, São Paulo, Rio, Salvador, Belém, cidades grandes tem, tem uma ocorrência muito grande. E a gente pode destacar então a Rocinha, que é a maior favela do Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem 70 mil habitantes em 2010. Ouro Preto tem 70 mil habitantes. Se a gente for pensar, Ouro Preto é uma cidade grande em termos físicos, ou seja, é muito espaçado. Você tem os bairros bem distantes, então você imagina pegar 70 mil pessoas e colocar em uma favela só. Como que a densidade populacional é bem alta. E logo, consequentemente, você vai ter muitos e muitos problemas relacionados a isso. No caso de Ouro Preto, aí teria que ter uma prefeitura, um hospital, várias escolas dentro da Rocinha, né? Se a gente for olhar pela lógica comparada à cidade de Ouro Preto, né? Então, continuando com os números, 11% da população da cidade de São Paulo está vivendo em favelas. No Rio de Janeiro é o dobro, 22%. Então, quando a gente pensa que São Paulo tem seus 10 milhões de habitantes, é 1 milhão de pessoas morando em favelas, não é pouca gente. E, do mesmo jeito, de acordo com o IBGE, no Rio de Janeiro a gente tem 1.400.000 pessoas morando em favelas. É muita gente para estar subordinado a toda essa problematização que a gente vem tratando agora. E se a gente for pensar então em maneiras para remediar esse processo de favelização, a principal solução seria justamente o planejamento urbano. Se programar, se pensar em medidas para contornar o processo de favelização, ações sociais, criação de escolas, geração de empregos e inclusive a integração urbana das comunidades faveladas, ou seja, não deixar esse pessoal isolado, tentar combater essa segregação que a gente viu que tem. E nos casos mais extremos a remoção, porque a gente está pensando, querendo ou não, em morros, em lugares que têm um risco geológico grande. Então, justamente a presença do planejamento urbano, da melhoras de infraestrutura, em transporte, é justamente com isso que a gente consegue remediar esse problema da urbanização. Tá. E aí os problemas da urbanização, né? Como a gente acabou de ver, favelização. Aí vamos agora para a violência urbana e a desigualdade social, né? Bom, na violência urbana, né, a desobediência à lei, vandalismo aos bens públicos e atentado à vida no âmbito das cidades. Todo esse processo de violência acontece por conta de infraestrutura precária, a exclusão socioeconômica, né, o desemprego ou baixa oferta de emprego, né? E aí, mais um caso, mais um exemplo, né, o que a gente pode ver, as favelas, por esse lado negativo, né, que as pessoas falam das grandes favelas do Rio, São Paulo, BH, que acaba tornando uma lei dentro daquela favela ali, né? E aí, não só por pessoas estarem ali, né, tomando frente do crime, mas justamente por esse descaso do governo, né? A falta de políticas públicas. Então, a falta de infraestrutura, né? A exclusão socioeconômica, a falta do bem-estar mesmo, né? De vida, uma casa digna, né? Um saneamento básico digno, a educação, né? Que é determinada em lei, que a gente teria direito, né? Era para a gente ter, né? Saúde, educação de qualidade. E a gente não tem. E aí, esse é o reflexo, muitas vezes, da violência urbana, né? É claro, Rose, que a gente não pode de maneira alguma generalizar. Não é toda favela que é violenta. Mas, se a gente observar, as causas da violência urbana, elas estão muito alinhadas com as causas da favelização que a gente acabou de ver. Então, claro, tem as exceções, mas em boa parte das favelas a gente tem uma presença forte da violência urbana. Isso. Bem lembrado, Lucas. A gente fica tanto com esse... É tão impactante, né? Que a gente fica tanto com... Que na hora que você fala de violência urbana na favela, já te vem
essas favelas mais destacadas, né? Então, a gente vai terminar por aqui a parte 3 da nossa aula. Fiquem ligados então na parte 4, que vai ser a última. Essa temática de urbanização é muito, muito interessante para geografia, eu gosto bastante de vocês. Então tá, obrigado pessoal.